João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Bom dia, boa tarde, boa noite, Adriano. Prazer estar aqui de volta depois de uma semana de afastamento, com um cafezinho feito ao vivo, eu acho, né? Não dá para escapar desse cafezinho. Que legal. Olha só, Teixeira, acampamento Farroupilha de São Sebastião do Caí conta com mais de 70 piquetes, todos já instalados, e a Chama Crioula chegou no domingo, e a abertura oficial da Semana Farroupilha em São Sebastião do Caí será no próximo dia 11, né? O Caí que tem se configurado como um dos municípios que mais incentiva a cultura gaúcha, com o seu acampamento, que agora tem restrições da presença de barracas. Desde o ano passado já está proibida a presença de barracas. Tem que ter uma edificação já de madeira bem bacana. A coisa está ficando sofisticada, né, Adriano? Eu acho que o movimento do tradicionalismo, Adriano, tem no Caí um expoente, né? É uma praça, digamos assim, que tem se notabilizado ano após ano pela qualidade, digamos assim, pelo espírito bacana que reina naquele espaço. As pessoas se divertem, comem, bebem, ouvem música. E eu acho que esse movimento precisa crescer, Adriano, na direção, um pouquinho, não no sentido partidário, mas no sentido de participação política, né? E de manifestação contra os desmantes que temos tido no país. O Rio Grande do Sul sempre se notabilizou pela posição, digamos assim, Adriano, de desconforto, né? De inconformidade com a sem-vergonhice no país, e eu acho que chegou a hora desse movimento dar o seu tom também, né? É preciso começar a discutir. O cidadão não pode mais, digamos assim, se abster desse envolvimento, e a tradição também ou talvez seja o maior local, o maior ponto para começar a reverter a situação em que esse país se encontra desandado. Legal, Teixeira. Vários aviões e helicópteros do aeroporto. Não é a nossa escolha da fumaça, né? Não é da fumaça, mas é bonito. Qual o município aí do Porto de Montenegro que tem um aeroclube, Adriano, né? E um aeroclube bem conduzido, né? Graças a tanta gente, aos beneméritos que andam por aí, e ao próprio Cadu, né? Gesta da área, é muito bacana ver isso. E Montenegro, de fato, vai se destacando por ter aí essa instituição que foi fundada quando, Adriano? Tem ideia de quantos anos já tem o Aeroclube? Está fazendo esse ano 75 anos. Olha que espetáculo, né? 75 anos quer dizer que nós estamos falando de 1940, né? Pô, é uma coisa espetacular, quer dizer, o avião, os irmãos Wright, eles andaram voando em 1903 ou 1906, e Montenegro em 1940 já tinha um aeroclube. Isso é um motivo aí de orgulho para a cidade. Cidade essa que precisa valorizar as instituições antigas que possui, né? Aliás, pode-se dizer, portanto, que o Aeroclube é das instituições mais antigas de Montenegro, né? Em termos empresariais, como, claro, bem depois do Clube Rio Grandense, coisa e tal, do Chimarrão, que é o Clube do Comércio verdade, hoje. O Edrich é do 1800, do século XIX. Sim, não, sem comparação, quer dizer, o Edrich precede, mas o Aeroclube não podia existir sem a aviação existir, né? Claro. E não havia, né? Apesar de que a parte, digamos assim, a aeronáutica existia com os balões, né? Tanto que o padre Bartolomeu de Guzmão e o próprio Santos Dumont se destacaram muito nesta área. Muito bem, Teixeira, a gente segue com mais informações. Agora vamos para uma informação da área da política. Conversei agora pela manhã com o presidente do PTB. Ele me garantiu que tem grandes chances de Percival de Oliveira estar assinando ficha no PTB. O Percival que ficou bastante magoado com a última reunião, onde foi eleito o diretório. A turma do Percival perdeu para a turma do Dario Collin, e já foi lançado o nome de Valdir João Kleber para ser um dos pré-candidatos a prefeito, e em função disso o Percival está buscando novos ares. É aquela história, né, Daniel? A política, dificilmente a pessoa que milita na política sai dela, né? Exato. Mas é meio estranho, né? Quer dizer, alguém que perde uma convenção já abandona o partido, ou seja, não havia na figura de Percival de Oliveira, não havia então lá muita identificação partidária, né? Porque perder o jogo, perder a liderança, perder a presidência para a oposição é uma coisa, regra, faz parte do jogo, né? Agora, se o sujeito quer ser só cacique, né?
Bom, se eu não for cacique, eu mudo de tribo, né? É isso que o ex-prefeito Percival de Oliveira parece estar fazendo, né? Não sei, de tal sorte que, e inclusive porque o nome de Valdir João Kleber é um bom nome, né? Sendo lançado, nós aqui não temos preferência por ninguém, mas ele é uma pessoa que vem tendo uma participação aí comunitária bastante intensa, né? Presidindo a Associação Comercial, o presidente foi dirigindo a Unimed, a APAI, é uma pessoa qualificada, né? de largo tirocínio, né? Portanto, se ele concorrer na próxima eleição, no próximo pleito, é no mínimo uma pessoa qualificada. E o ex-prefeito Percival de Oliveira, que nesse momento está impedido de concorrer, né, Adriano? Isso. Ele se encontra ainda impedido, acredita que poderá reverter isso até o final do ano que vem. Não sei qual é o prazo que ele tem para se configurar como candidato, Adriano, né? Os próximos meses agora. Próximos meses, né? Certo? Não pode ser muito em cima também da eleição, né? Mas, a ver, né? Esperar aí o quadro político de Montenegro, que é um baralho que foi bem embaralhado, eu diria, hoje, né? Ninguém sabe realmente quem é um candidato forte, não desponta ninguém. O ex-prefeito Paulo Azeredo era, no caso de reeleição, certamente um candidato fortíssimo, né? Independentemente das críticas que recebeu, mas todo prefeito que se candidata à reeleição é forte, né? Tem a máquina na mão, não dá para desprezar o cacife político da máquina, né? Mas pelo jeito vem o hipódromo aí vai ter cavalos sobrando para competir. É verdade. Outra notícia aqui, o Cafundó, o Clóvis Domingues, está defendendo a redução do salário dos vereadores. Ele elogiou bastante essa campanha do Grupo Progresso de Comunicação e diz que está em pleno acordo que o salário dos vereadores deve ser reduzido, disse o Cafundó. Olha, Dani, é mais um que se une aí, nesta opinião, na medida em que, é o que se diz, é sempre bom grifar isso para não gerar confusão. Nós somos pela democracia, hoje, ontem e no futuro, sempre, né? É fundamental que as pessoas possam participar, mas somos contra a degeneração da democracia, que é chamada demagogia. Por isso nós combatemos as manifestações demagógicas, não de A, de B, de C ou de D, mas sejam elas tenham elas a origem que tiverem, nós combatemos sempre. A demagogia é uma coisa horrorosa, né? Eu nunca nesse país, é porque eu sou pai dos pobres, porque foi por minha causa que eu fiz aquilo aconteceu. Isso é demagógico, é horroroso, né? E eu vou ajudar vocês com saco isso, saco aquilo, farinha, arroz, feijão. Isso tudo é demagogia, isso tudo depõe contra a democracia, que é o poder do povo e não o poder do político. O político é um mero representante. Nós, portanto, não temos nada contra as pessoas eleitas, os representantes populares, mas nós achamos que eles de fato têm que ter um custo reduzido. Não só eles, como seus assessores também, todo mundo tem que reduzir o custo de toda a parte administrativa, Adriano, dos três poderes, precisa diminuir o seu custo. O judiciário não está fora, não. Nós também não somos contra juiz, contra a justiça, nada disso. Mas é preciso botar o país com o pezinho bem no chão. Nós andamos aí, Adriano, com aquela mania, isso já vem de algum tempo, né? É a mania de ter a cabeça na Escandinávia e o pé no norte da África, né? Quer dizer, nós nos posamos como se fôssemos suecos, como se fôssemos noruegueses, né? Mas nós temos o nosso comportamento e a nossa estrutura nigeriana, né? Para não esculhambar tanto. Por isso, nós precisamos homogeneizar o país no sentido de olhar para nós mesmos. A cabeça tem que olhar para o pé e o pé tem que enxergar a cabeça. Nós precisamos, de fato, nos dar conta de que somos pobres, né? De que a gente precisa viver dentro da nossa realidade. E nós estamos vivendo fora da realidade faz tempo, né? Nós estamos muito fora da realidade. Nós estamos fora da casinha faz tempo. Está na hora de voltar e o governo se dá conta que ele tem que ser menor. A população tem que exigir isso, mas não está exigindo, né? Nós temos tido os maiores disparates aí. A maior cara de pau do mundo. A Dilma agora largou uma que foi campeã, né? Nós podemos errar, e isso é possível, mas como? Não errou pouco, errou muito, né? E não faz a minha culpa. Todas as administrações precisam dizer, olha, chega, né? Chega, não é só roubalheira, é toda aquela turma ali que vai entrando, Adriano, naquela sinecura, no empreguinho, né? Aquela graninha a mais, o CC, tem que acabar com isso aí. Muito bem, Teixeira, já tratamos desse assunto há algum tempo aqui
no estúdio aberto, né, que é da redução dos gastos do governo federal, principalmente a redução do número de ministérios. Bem, depois aí que o vice-presidente Michel Temer, o vice-presidente da República Michel Temer, um dos principais líderes do PMDB, disse que o governo não suportaria mais 3 anos e meio com esse índice de rejeição que a presidente Dilma e que o próprio governo está tendo. Os dois ficaram meio desafinados aí no 7 de setembro e a imprensa já especulou que os dois pouco conversaram aí no palanque, lá em Brasília, durante esse desfile cívico. Pô, Daniel, olha, eu te diria o seguinte: o PMDB é o partido que tem falhas imensas aí nesse processo todo, né? Aliado de primeira hora do Lula, né? Se aliou, fez o vice-presidente e o Temer, mas o Temer não é bobo, né? Quer dizer, é difícil também, vamos colocar... Será que até o vice-presidente quer descolar? Né? Mas... Agora chegou tem essa moda, né? O presidente da Câmara quer descolar, deputados querem descolar, né? Eu acho, Adriano, mas no caso do Temer eu até consigo entendê-lo um pouco, né? Porque a Dilma é tão incompetente, mas tão incompetente e diz tanta bobagem, que é difícil ser visto de uma pessoa assim, né? Eu tenho a impressão de que ele se enxerga, isso a grande mídia do centro do país já colocava, que o Temer se enxerga como o novo Itamar, né? Aquele camarada que cai Collor, entra Itamar, cai Dilma, entra Temer. Olha, pior não vai ficar, viu? Porque a Dilma, eu vou ter outra pérola aqui que ela disse, que é uma coisa patética, né? A respeito ela disse que fez tudo que podia para economizar. Mentira! Mas não cortou um ministério. Já fizemos tudo que dava para economizar. Mentira, né? Uma pena, a gente tem que dizer que a presidente da República está mentindo, né? Claro que não fez. Não fez nem um pedaço da lição de casa. Agora tu vais vendo, Adriano. Ontem eu vim de São Paulo no domingo, e comprei o Estadão Dominical, que é uma bela edição, né? Então tá lá o pessoal dizendo bobagem. Tem um sujeito do PCdoB, que agora está ligado a Ancine e coisa e tal. Aí tu vai vendo o seguinte: esse pessoal que não consegue se posicionar na máquina pública por meio de voto, entra na curriola, entra naquela linha de esquerda e chega lá, né? Nós temos uma legião de incompetentes tocando o país. Mesmo esse Aldo Rebelo, né? Mas quem é Aldo Rebelo? Tu já aproveitasse alguma frase desse sujeito, Adriano? Mas é difícil aproveitar uma frase, uma coisa assim. O Aldo Rebelo disse algo brilhante. Não dá, né? É uma pessoa muito modesta e está aí sendo ministro do país. Nós temos um exército de incompetentes, gente que foi se colocando ali e não abre mão da rapadura, né? Porque a rapadura é doce, mas diz o outro, mas não é mole, né? Mas no caso da rapadura do governo, ela não só é doce, como é bem molinha também. O pessoal chega ali, é só não contrariar o rei, né? Ou a rainha, que fica. Agora, a Dilma vive uma situação, no mínimo, constrangedora. Ela se furtar a utilizar a cadeia de televisão e simplesmente gravar pela internet, né? Para evitar eventualmente um panelaço, é uma coisa triste, né, Daniel? Eu acho que ela realmente chegou no fundo do poço. E está pagando o preço pela arrogância e pela incompetência. As duas coisas, ela é muito arrogante e ela é incompetente. Lamento, isso não tem cor política. Meu comentário não tem cor política. Eu queria ter uma grande presidente. Eu queria bater no peito e dizer, olha, nós somos bem governados. Nós somos muito mal governados, né? E ela ganhou uma eleição de uma maneira, como diz o Marco Antônio Villa, ele escreveu um livro logo depois de vencido o pleito, e ele diz a história política da eleição mais suja da história do Brasil. Uma pena, né? Pena que tenha sido assim, e esse troço ainda não parou, né? Aí tem o Joaquim Levy, que cai e não cai. Está numa situação, dizem que o Lula ligou para o presidente do Bradesco para que esse presidente convencesse o Joaquim Levy a não abandonar o governo. Tal o isolamento em que ele se encontra. Aí vem o pessoal falar de imposto de travessia. Ora, vamos se catar, vamos fazer travessia. Primeiro, vamos cortar juro de banqueiro. É isso que está. Esses superávit, esses 30 bi que estão faltando, ou algo desse talante, né? É para pagar juro. Nós não aguentamos mais, não dá mais para aumentar a carga tributária, que foi de 17%, hoje está em 30 e tantos, parece que 39%, e o pessoal irresponsavelmente falando em aumentar a tributação, querem ressuscitar a CPMF. Isso é um escândalo. E a sociedade brasileira precisa, através da sua representação institucional, como Federação das Indústrias, dizer, não senhor, reduza você, chega, nós não aguentamos mais. É que o pessoal tem medo, né, Adriano?
entra naquela história assim de perseguição política, né? Mas nós temos que fugir disso aí. Você tem que olhar no olho e dizer não, não precisa ofender, não precisa brigar, não precisa derrubar, basta dizer não. Nós temos que dizer não para muita coisa. Muito bem, Teixeira, seguimos aqui com mais informações do nosso programa Estúdio Aberto. Agora chegou a hora de falarmos de esportes, né? A dupla Grenal teve destinos diferentes no final de semana, né? O Grêmio venceu de virada o Goiás na Arena e o Inter perdeu para o São Paulo por 2-0 no sábado à noite. No caso do Internacional, Adriano, não foi a derrota que machucou, né? Mas foi a forma como aconteceu. Quer dizer, o pessoal, eu estava escutando o jogo, eu escutei o jogo lá, eu estava em São Paulo ainda, e o pessoal disse que São Paulo botou a gritar olé, né? A torcida gritou olé, questão. Isso machuca, né? Machuca não só o torcedor, mas a própria estima do time. O time que parecia que vinha se recuperando com o Argel, e o Argel é outro arrogante, né? É outro falador, teve que baixar a bolinha, já deu, né? Diz que agora está conversando com os jogadores. Pegou, não adianta. O Internacional, me parece, Adriano, que sobretudo a questão da parte física, né? Cai muito no segundo tempo, e teve duas boas chances. O próprio Valdívia teve uma chance muito boa no primeiro tempo, podia ter escrito outra história do jogo, né? De um clássico, né, Adriano? Porque a própria torcida do São Paulo, e eu sou testemunha, porque morando e trabalhando em São Paulo por muitos anos, eu sei que a torcida do São Paulo tem o Inter como atravessado na garganta, né? Então, aquele time que derruba o São Paulo. E botaram o Inter na roda no segundo tempo, quando aquele Michel Bastos matou a partida. Quanto ao Grêmio, complicado, né? O Grêmio foi conseguir suplantar o Goiás ali no finalzinho do jogo. Está com aquela sorte de time em boa fase, né? Podia ter perdido o jogo ou simplesmente empatado, o que teria sido imperdoável, né? Porque empatar com o Goiás dentro de casa, com a campanha que o Grêmio vem fazendo, seria imperdoável. Amanhã, Adriano, nós teremos 2 confrontos aí, amanhã os 2 jogos, né? O Internacional enfrentando uma pedreira, de um time que ainda oscila, mas é muito bem treinado, o Palmeiras, né? E dentro do Beira-Rio, o Internacional tem que se impor. Mas o Palmeiras vem querendo alguma coisa a mais, né? Aliás, foi um empate aí emocionante, né? No final de semana, 3-3 no Clássico Paulista, né? E o Palmeiras poderia ter vencido. O Corinthians achou aquele resultado, mostrando que as duas equipes aí São Paulo subiu São Paulo andou em alguns anos, andou com os times muito em baixa, né? Mas agora estão em altos. 4 grandes times de São Paulo se encontram numa situação, o Corinthians é líder, o São Paulo vem se recuperando, o Palmeiras idem e o Santos idem, né? O Santos vem fazendo boas exibições. Quanto ao Grêmio, vai fazer a partida, eu não diria do ano, até porque tem emoções ainda na Copa do Brasil, mas é um grande jogo nesse momento do campeonato. O Grêmio a 6 pontos do Corinthians, não pode perder de jeito nenhum, né? Senão o Corinthians se dispara em relação ao Grêmio por 9 pontos. Uma vitória seria crucial, porque deixaria o Grêmio a 3 pontos do líder, e o empate ainda deixa as coisas por serem resolvidas no futuro próximo. Agora, infelizmente, o Grêmio vai bem prejudicado. O Grêmio não conta com Marcelo Groi, o Grêmio não conta com o Luan, quer dizer, o primeiro e o último, né? O Grêmio não vai contar com o Maicon e não vai contar também com o Fernandinho, que eu critiquei várias vezes aqui, eu achei ele meio peladeiro, mas enfim, né? Ele estava se ajustando do time do Grêmio. Então o ataque do Grêmio vai como ataque de tosse, né? Vai com o de Bobô, que não chega nem perto do Luan, ele vai de Bobô e de Pedro Rocha provavelmente, né? E no meio o Edinho se mantém, substituindo o Maicon. Num jogo dessa importância, Adriano, não era para ter sido a história não era para ter sido esta, né? Agora, até a história, o Grêmio tem aquilo que o Internacional perdeu no tempo da Aguirre, né? Tem uma mecânica de jogo, tem uma estratégia, tem um jeito de jogar. Entre quem entrar, o Roger não muda o time, não muda o jeito de jogar, a mecânica de jogo. Portanto, o Grêmio tem alguma chance, mas eu prefiro não fazer nenhum prognóstico, porque já disse aqui de pronto, confesso, já disse tanta bobagem aqui, eu acho que vai ganhar, perdi, eu acho que vai perder, ganhou. Então é melhor não faço prognósticos, mas é uma partida de suma importância. Bom, nessa semana o Jornal Progresso, na edição digital e edição impressa, está trazendo a segunda reportagem da série especial de reportagens que estamos fazendo com os vereadores aqui de Montenegro sobre casos que poderiam ter densidade para abertura ou não de CPIs, né? Essa primeira entrevista, na semana passada, foi a apresentação do projeto, e agora nessa primeira entrevista estamos abordando 3 assuntos com o vereador Ari Miller.
Pois é, Daniel, eu acho isso é uma série que a gente preparou, tu, com a tua equipe de reportagem preparou, a gente fez isso com muito carinho, porque realmente nós tivemos um exemplo aqui em Montenegro, um exemplo do que a política pode fazer, né? E do que a política pode não fazer. Houve situações aqui em que qualquer um de nós, mesmo qualquer pessoa que passa aqui pela rua, imagina que poderia ter suscitado uma CPI e não se deu nada, não sequer votaram a abertura de uma CPI, e o prefeito Paulo Azeredo, em última instância, foi derrubado. Dizem que há um vereador que diz que ele foi derrubado pelo conjunto da obra, né? Mas na verdade ele caiu por conta da ciclovia. Mas nós tivemos situações aqui que, me permito dizer, muito mais graves que a ciclovia, né? E não houve sequer uma CPI. O que mostra que quando um governante tem a maioria, Adriano, na Câmara, ele governa em mar, em céu de brigadeiro, né? E se ele não conquista isso, ele tem a vida dele transformada no inferno. Agora, não quer calar dentro da população. Nós estamos aqui, como nós somos a voz das ruas, Adriano, o Grupo Progresso de Comunicação é a voz das ruas, nós estamos simplesmente ecoando o que esse vidro aqui atrás, a turma que anda por aí pelas ruas e que paga, e que sofre, e que se vê em situações difíceis, é desempregado, é lutador, esse pessoal continua perguntando se é verdade a história de que 2 vereadores levaram dinheiro para votar contra o Paulo Azeredo, né? Será que isso seria possível, Adriano? Eu aqui, dentro da minha modéstia, eu diria, é inacreditável, né? Mas há quem diga que 2 vereadores ganharam dinheiro para votar. Será que o Ministério Público não pode perseguir isso aí? Será que tem algum jeito de buscar isso? Será que tem alguém que testemunhou conversas dessa natureza? Porque se fizeram isso é tão indecente, é tão canalha, que esses vereadores, se isso for verdade, nunca mais poderiam botar o seu assento numa cadeira de Câmara de Vereadores, né? E a coisa continua. A gente conversa aí, olha, antigamente a gente dizia, o pessoal, uma vez eu assisti uma pessoa fazendo uma pergunta bem cretina para um juiz de direito, era o juiz da cidade aqui. Perguntou, o senhor não sabe quem é o bicheiro da cidade, mas até os cachorros sabem quem é, né? Eu lembro, eu não vou mencionar aqui o nome da pessoa, até porque já morreu. O juiz ficou hiper constrangido, né? Ficou muito constrangido. E ele então teve, a defesa dele, sabe qual foi? Não, tu vais lá no fórum, na segunda-feira tu vai lá então e tu faz a denúncia, claro, de que ele é o bicheiro. O cara nunca foi, né? Então essas coisas, essa situação da vila, as coisas não andam, será que isso pode ter acontecido? Será que esses elementos políticos, esses quadros políticos que temos aqui, será que eles sabem algo mais a esse respeito? Seria interessante a gente fazer um lava-jato aqui, né? Para lavar isso, porque isso é inadmissível. Como nós achamos que é no município que está a redenção do país, olha, era um bom exemplo para começar. Não precisa fazer CPI nem nada, é só denunciar e defenestrar 2 vereadores que teriam ganhado dinheiro para votar contra o prefeito Paulo Azeredo. É uma coisa, se isso fosse verdade, ou se for verdade, é um escândalo de grandes proporções. Quem sabe tem aí uma alma iluminada que levante essa bola. A gente não sabe de nada, né? Mas escuta tanto que parece que alguém sabe de algo. Tá certo, Teixeira. Continuamos aqui com o nosso estúdio aberto. Lembrando mais uma vez, né, que teremos a Semana Farroupilha, abertura oficial em São Sebastião do Caí no dia 11. E agora, nessa semana, teremos abertura oficial também em Montenegro. Os 2 municípios estão anunciando os seus acampamentos farroupilhas. Então, na próxima semana, teremos aí várias matérias sobre esse assunto. Uma notícia aqui do portal JP News: moradores do bairro Santo Antônio ignoram placa e descartam materiais na rua, né? Uma rua está cheia de entulhos aí que foram depositados pelos próprios moradores do bairro Santo Antônio. Enquanto não houver uma punição mais densa, né, o pessoal vai continuar jogando aí em terrenos baldios os entulhos, né, Teixeira? A população também não ajuda, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e eu dizia assim, de forma quase irrefletida, diante dos desmandos, da sem-vergonhice toda que a gente sabe no plano, em todos os governos praticamente, né? Se não é às vezes do próprio governante, é de quem está ao redor, né? Tu não pode acusar a presidente Dilma, até agora não apareceu nada contra ela, de que ela tem embolsado dinheiro, né? Mas a turma ao redor dela pintou e bordou. Como eu digo sempre, mesmo que ela não tenha pegado R$1 e colocado no seu próprio bolso, na verdade ela, como dirigente, ela acabou sendo incompetente e não enxergou que a turma fazia isso, né? Mas nosso desânimo, a nossa tristeza é tamanha, que esses dias eu inadvertidamente dizia para minha esposa, a gente não merece um negócio desse. Aí ela disse, não, mas merece sim, merece. Esse povo que faz isso, que faz um descarte, que joga lixo na rua,
que rouba quando pode, e que dá um golpezinho aqui e acolá quando pode, que é malandro, que vai pedir vaga para prefeito na prefeitura, que tenta botar o sobrinho no favorecimento. Merece sim. Nós temos que mudar a mentalidade do povo. Senão nós vamos continuar escravizados, porque tudo que o governante quer, o demagogo, aquele sujeito que assenta, bota lá o seu corpanzil naquela cadeira e não quer sair mais, tudo que ele quer é prestar favores, né? Tudo que ele quer. A grande maioria adora fazer isso. Gosta ali, senta-se como se fosse audiência com o rei, né? Aí vem o súdito, se ajoelha, beija a mão, pede um favor, e aí ele, magnânimo, concede o favor. Isso é assim que funciona a política rasteira, pobre, né? E para acabar com isso, o sujeito tem que deixar de ser súdito, tem que ser cidadão. Fim do súdito, sim ao cidadão, é o que transforma o país. Tá certo, Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Valeu pela presença mais uma vez, Teixeira. Imagina, Dani, aqui eu me empolgo, né? Fico longe do microfone aqui um tempo, a gente volta com todo o gás e, oxalá, logo estejamos aqui de novo. Um grande abraço a todos e amanhã, Ernesto Arnolauer, né? Aqui nesse microfone da RPM Rádio. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. A gente volta amanhã com mais uma edição do Estúdio Aberto.